Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui nessa terça-feira para juntos meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos meditar com a leitura de Êxodo, capítulo 16, e também queremos orar juntamente com você, especialmente durante esse período de 21 dias até a Páscoa, quando nós estamos intercedendo e dando graças ao Senhor pelos nossos filhos. Então, estamos em uma campanha de oração e gratidão especificamente pelos nossos filhos. Então, fique conosco, nós vamos meditar com esse texto de Êxodo 16, que mostra durante a saída dos israelitas do Egito, quando eles reclamam de Moisés e de Arão, mas na verdade eles estão reclamando contra o próprio Deus. E o Senhor vai mostrar mais uma vez as suas maravilhas ao providenciar o pão e o alimento, a carne para eles, a cada manhã, a cada tarde, mostrando assim que Deus tem cuidado deles. E no final dessa leitura nós vamos orar juntamente pelos nossos filhos e pelas nossas famílias. Pai, nós te agradecemos pela sua preciosa palavra, Pai, que recebemos com gratidão, te pedimos entendimento e revelação, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então, Êxodo 16. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão? Então eles estavam olhando para trás, vendo como eles tinham comida no Egito e comparando com a realidade do presente deles e reclamando. Sim, verso 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. Isso já é um sinal profético falando de Jesus, aquele que vem para nos salvar e nos dar satisfação eterna. Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Então, por mais que eles estavam reclamando com Arão e Moisés, mas aqui Moisés deixa claro que a queixa deles não era com Arão e Moisés, era contra o Senhor. E aí ele diz: quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi a queixa dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes como pequenas aves que Deus estava enviando como proteína, carne para os israelitas. O que Deus poderia fazer tão simplesmente, eles podiam ter orado, pedido a ajuda de Deus, ao invés de reclamar como fizeram. Deus enviou no final da tarde as codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou,
flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhe fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, que tinham recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes das comunidades foram contar isso a Moisés, que lhe explicou: foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será o dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Observe que nesse contexto a lei ainda não havia sido dada ao povo de Israel. Então, quando Moisés e o povo de Israel estão honrando o Senhor ao separar um dia semanal de descanso, um dia de descanso para 6 dias de trabalho, eles não estão aqui obedecendo a lei de Moisés, pois a lei ainda não havia sido dada. Isso nos ensina que o princípio sabático, um dia semanal de descanso, ele antecede a lei. Assim como o princípio do matrimônio, eles foram instituídos em Gênesis capítulo 2, antes mesmo do pecado entrar no mundo e antes da lei ser dada. Então, até o dia de hoje, nós honramos o matrimônio e nós valorizamos o sábado como um dia semanal de descanso. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e a todas as minhas instruções? Vejam que o Senhor deu o sábado a vocês. Por isso, no 6º dia, ele lhes envia pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. E então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná, aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de 1 jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança e para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem à fronteira de Canaã. E aqui tem uma observação que o jarro é a 10ª parte de uma arroba, que no hebraico fala o efa, aproximadamente entre 20 e 40 litros de medida de conteúdo seco. O Senhor então envia esse
maná e essas codornizes, provando a provisão dele, o cuidado dele, ensinando que o povo de Israel deveria desfrutar satisfação e gratidão a Deus ao invés da reclamação. Nessa leitura nós vamos ver que repetidas vezes, nos próximos capítulos, o povo de Israel insiste em reclamar contra Moisés e Arão, na verdade reclamando assim contra o Senhor, enquanto a palavra de Deus nos chama para vivermos com um coração grato, satisfeitos com o que nós temos hoje. É sobre isso que nós queremos, inclusive, orar pelas nossas famílias e pelos nossos filhos também. Então hoje vamos colocar esse pedido de oração sobre a vida dos nossos filhos e também sobre cada um de nós, mas específico sobre os nossos filhos, que nós estamos nessa campanha de oração. Hoje é o nosso terceiro dia, nós começamos no domingo, fizemos na segunda e agora nós estamos na terça-feira, nesse terceiro dia, orar para que no coração dos nossos filhos possa haver gratidão, que eles tenham um coração grato e reconheçam tudo aquilo que Deus já fez, está fazendo e irá fazer na vida deles. Então já tem alguns nomes que me passaram aqui para nós estarmos orando. Então nós estamos orando por todos os filhos que estão aqui representados, por você que está junto conosco. E se você quiser desejar enviar através de uma mensagem pessoal pelo Instagram no direct ou no Facebook, ou colocar nos comentários aqui no YouTube também, onde nós temos esse vídeo gravado por e-mail, da forma que você desejar enviar o nome do seu filho, esteja à vontade. Então nós estamos orando pelo Micael, pela Sara, pelo Noah, pelo Arthur, pelo Natan, pelo Daniel, pela Ana Luísa, pela Manuela, pelo Lucas e pelos seus filhos também, que você está colocando o nome aí. Então vamos orar. Pai, muito obrigado. Nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, Pai, o nosso provedor, o Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. E assim como o Senhor provê sobre as nossas famílias, o Senhor também provê sobre os nossos filhos. E nós oramos, Pai, nessa manhã, para que o Senhor traga gratidão e satisfação sobre a vida dos nossos filhos, que eles possam reconhecer o Senhor nos caminhos deles e que eles possam, Pai, ter gratidão de tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo, portas que o Senhor está abrindo, oportunidades, Pai, que o Senhor traz sobre a vida deles, a provisão do alimento, Pai, todos os dias que o Senhor traz sobre as nossas casas, o amor, Pai, que flui nos nossos lares. Cada motivo de gratidão, Pai, que isso seja claro no coração dos nossos filhos. Nós oramos contra, Pai, toda insatisfação, contra toda murmuração, Pai, contra toda comparação, seja dentro da própria casa ou contra os amigos, Pai, pessoas ao redor, que eles reconheçam o quão especiais, o quão únicos, Pai, que eles são e que eles possam ter prazer naquilo que o Senhor já tem feito e provido sobre a vida deles. Nós apresentamos nossas famílias, pedindo a guarda, a proteção do Senhor sobre nós e nossa casa, sobre os nossos filhos, e que o Senhor nos dê um dia muito abençoado. E eu oro também, Pai, pelos pedidos de oração, talvez específico dessa pessoa que está aqui também conosco. Contempla, Pai, cada pedido de oração. Nós te louvamos e entregamos, Pai, nossos filhos, nossa família, nossa vida, nosso futuro diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Nós estamos meditando diariamente com a leitura do livro de Êxodo e até o período da Páscoa, na verdade, domingo de Páscoa, dia 9 de abril, nós estamos orando especificamente pelos nossos filhos e te convidamos a participar conosco. Você pode fazer esse momento de oração ao assistir o vídeo dessa meditação diária ou no momento em que for mais apropriado para você. Eu e a Rafa estamos orando a cada manhã aqui nessa ministração, mas nós também decidimos fazer uma caminhada de oração. A escola dos nossos filhos fica aqui bem pertinho da nossa casa, então todas as tardes, entre 5 e 6 da tarde, nós estamos saindo para fazer uma caminhada de oração ao redor da escola deles. E você pode orar no contexto em que for mais apropriado para você. O importante é que nós dediquemos esse tempo conforme o Espírito Santo tem nos direcionado especificamente nesses 21 dias, orando e dando graças pelas vidas dos nossos filhos. Sim, então um abraço, Deus abençoe muito sua vida e até amanhã.